Boa noite. Vamos lá, se o Face ligou. Boa noite, Barões. Coloca Barões. Não entendi. Boa noite, Face. Liguei o Face. Boa noite, Insta. Bom, hoje o nosso assunto, o pessoal tá chegando ainda, mas hoje a gente não tá aqui com a estrutura de sempre, né? A iluminação não tá muito boa, aqui o visu não tá muito bom. Eu tô em Santa Catarina, vim para cá. Eu tava ficando meio, tava me sentindo meio mal em São Paulo, assim, né? Depois de 70 dias em casa, e como eu tenho apartamento aqui em Camboriú, Balneário Camboriú, Santa Catarina, eu vim para cá. Tô em casa aqui, tô trancada em casa aqui, mas pelo menos eu mudei de ares, mudei né, de visu aqui tem a praia na frente. Aqui em Santa Catarina não tá tendo, tá tendo distanciamento, mas não tá tudo fechado, então você pode dar uma caminhada na praia de máscara, né, com toda a segurança, pode fazer esportes, é, pode, enfim, pode frequentar lugares, né, desde que de máscara e tal. Então eu vim para cá porque estava bastante complicado de ficar em casa com uma criança de 4 anos, e enfim, né, com toda essa noia de pandemia e tal. E enfim, aí eu vim para cá, por isso que eu tô aqui meio improvisada, tal, né? Mas pelo menos a gente está fazendo o nosso encontro semanal, que para mim é muito importante e acredito que para você também seja, né? Você que está aí me prestigiando, né? Eu não tô, né? Eu não sou ninguém, mas estou aqui para dar a minha palavra nesse momento e espero que possa ajudar quem está aí me ouvindo e busca ouvir e entender o que eu falo. O nosso assunto hoje é um assunto um pouco mais relacionado à parte emocional. Eu sei que frequentemente a gente fala aqui de técnicas de estudo, de quais materiais, quais livros, quais PDFs, quais cursos em vídeo, quais concursos, mas hoje a gente vai abordar uma parte um pouco mais emocional. Por quê? Porque eu tenho visto e tenho percebido um certo, uma certa dualidade nos discursos de algumas pessoas. Então, assim, tem a turma que acha que a gente tem que correr atrás e vambora, e foco, força e fé, e etc e tal, e temos que buscar, temos que correr atrás. E aí tem a turma do gatilho, tem a turma que acha que a gente está numa pandemia e que isso tem que ser considerado, que o emocional fica abalado e que por isso a gente tem que pegar leve, né? Tem que ter autocuidado, né? Eu fiz um post essa semana que é um print de tela que eu tirei de uma resposta que eu dei para um aluno, né, para um seguidor aqui que me perguntou, que me falou que estava desmotivado há 2 semanas. E aí eu falei para ele: olha, fica tranquilo, porque tem muita gente motivada. E aí, ali nos comentários, teve gente falando que a gente está em pandemia e que tem que ter calma, e que tem que isso, que tem que aquilo, né? A patrulha já veio. E eu acho que realmente a gente tem que olhar as coisas de uma forma diferente. Mas eu acho que existe um autocuidado, e eu acho, né, uma autocompaixão, um autocuidado, e acho que existe o vitimismo, né? Acho sim que existe o lance de você usar qualquer coisa como desculpa, inclusive uma pandemia. Acho que isso acontece? Acho que isso acontece. Acho sim. Não acho que, ai, nossa, professora, você está sendo muito radical. Não, eu acho que não. Eu acho que eu estou sendo realista. E é sobre isso que a gente vai abordar hoje, né? Hoje a gente vai abordar o que que diferencia o autocuidado e esses acontecimentos. Meu cabelo tá zoado. E o autocuidado e esses acontecimentos que estão deixando a gente um pouco mais instável emocionalmente. E, por outro lado, o que, que é a vitimização, né? Você se entregar e achar que você não precisa bater meta nenhuma, que não precisa cumprir objetivo nenhum,
que Deus está entendendo a situação e você pode, né, simplesmente ignorar suas metas e tal, porque não é hora de pensar em meta, não é hora de pensar em estudo, não é hora de pensar em nada disso. Eu tenho visto também meus alunos do time, lá do coaching, que às vezes me relatam que, assim, quando nos grupos eles comentam que estão estudando, né? Quando nos grupos eles comentam que estão batendo suas metas e tal, são julgados e massacrados nos grupos, né? Os grupos estão muito. A patrulha do não estude está muito forte também, né? Nossa, mas você está conseguindo estudar na pandemia, meu Deus, como pode? Como assim? Depois, se vocês quiserem, eu até posto aqui no Insta uma das mensagens que eu recebi que foi bem forte, assim, a aluna super desmotivada porque ela tinha comentado com as amigas dela num grupo que ela estava estudando normalmente, e aí a amiga, né, as amigas dela falando que, nossa, mas como é que tu tá conseguindo estudar? Como é que tu tá conseguindo estudar normalmente? Que absurdo! E as amigas meio que achando que ela estava errada, estudando e batendo suas metas e tal. Então, esse é o nosso tema de hoje. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre a situação da pandemia, como é que ela nos afeta, né? A gente está vivendo uma situação inesperada. Todos nós gostamos do quê? Todo ser humano. Pensa o ser humano, né? Nós somos seres humanos. E todos nós, seres humanos, do que a gente gosta? A gente gosta de conforto. A gente gosta do quentinho da zona de conforto. Todos nós somos assim. Todos nós gostamos de conforto. Todos nós gostamos do quentinho da zona de conforto. Quem não gosta de chegar em casa, da rua, ter a sua cama cheirosa? Eu adoro a minha cama. Eu adoro pensar, juro, uma das coisas que eu mais busquei trabalhar e me esforçar para poder adquirir na minha vida foi uma cama bem gostosa, com aqueles travesseiros assim colocados, parecendo cama de hotel, um edredom bem bonito, um monte de almofada em cima, almofada de Nossa Senhora, em cima da minha cama. Aí todo dia a tia que trabalha na minha casa, eu peço para ela passar um cheirinho, aí a cama fica com aquele cheirinho assim de lençol novo, né? Claro que a gente não troca o lençol todo dia, mas a cama fica com aquele cheirinho gostoso. E aí você vai dormir, deita embaixo do lençol, e aí deita embaixo do edredom. Se tá quente, liga o ar, e aí fica ali naquele quentinho do edredom, e fica bem gostoso ali, ó. Liga a TV, às vezes eu ligo a TV antes de dormir, vejo uma TVzinha, alguma coisa bem leve, e fico ali aninhada naquele quentinho do conforto daquela cama. E todos nós somos assim. Cada um com a sua realidade, nós somos assim. A pessoa pode estar na rua. A pessoa pode estar dormindo na rua, num tapete uma cama feita de papelão. Se às vezes ela conseguir um cobertorzinho e ela conseguir alguma comida, qualquer coisa, ela se aninha ali, às vezes isso é o conforto dela. Às vezes aquilo ali é uma coisa que ela nunca teve na vida. E aquilo ali é o sonho dela. Ela estava de repente passando frio, de repente ela estava andando sem rumo, e aí ela conseguiu um papelão, colocou na calçada, pegou um cobertor que ela encontrou, e às vezes aquilo ali é o paraíso dela. Então, todos nós gostamos de conforto, todos nós. Pode ser uma pessoa muito simples, muito humilde, que está passando por muita necessidade, pode ser, sei lá, sei lá, pode ser qualquer pessoa, o Papa, pode ser o Papa. O Papa lá no Vaticano, na hora de dormir, ele deita na caminha dele, gostoso, e o lençol dele, trocadinho, tal, reza as rezas que ele tem que rezar. Ele gosta de conforto. O mendigo na rua que encontrou o papelão e vai deitar naquele papelão e vai pegar um cobertor que de repente ele achou, aquilo ali, depois de ter andado um monte sem rumo, aquilo ali é o conforto para ele. Enfim,
Conforto é uma coisa da qual todos nós gostamos, é uma coisa inerente ao ser humano. Todo ser humano gosta de conforto. Isso é básico, tá? Isso é básico. Todo ser humano. A noção de conforto varia para cada um, mas todos nós gostamos de conforto. Como nós gostamos de conforto, nós tendemos a ficar numa zona, uma zona que nos conforte. É a zona de conforto. É a zona que nos conforta. É o quentinho da caminha num dia frio. É o quentinho de um trabalho com carteira assinada quando você olha por lado e está todo mundo desempregado. É o quentinho de um cargo público quando você está num trabalho instável, quando você está num trabalho do qual você não gosta. Então você pensa, ai, quando eu passar num cargo público, vai ser muito mais difícil de eu ser demitido. Aquilo ali vai te trazer um conforto. Quando você pensa na sua vida do dia a dia, que tem dificuldades, tem, mas ela tem conforto. Você sai para trabalhar todo dia, volta para casa, tem comida na mesa, fim de semana você consegue dar uma caminhada no parque, você consegue brincar com teu filho, consegue às vezes ir num show, consegue ir comer fora, às vezes, pode ser o McDonald's, né? Não tô falando de valor de coisa cara, tô falando assim, às vezes você sai para comer um açaí, para comer um McDonald's, para passear. E isso acaba sendo o nosso conforto, a nossa realidade. A nossa realidade é essa. Aí vem uma pandemia, uma situação inesperada, adversa, que abala esse conforto. E abala para todo mundo. Por quê? Porque todo mundo tinha uma realidade. O mendigo na rua, com o tapetinho dele de papelão e o cobertorzinho que alguém deu para ele, estava lá na rua, a vida dele foi abalada por causa da pandemia. O Papa, que estava lá conversando com fiéis, rezando a missa lá no Vaticano, lá na Catedral de São Pedro, e tinha a rotina dele de visitar alguns países do mundo. Ele, de uma hora para outra, se vê isolado lá, rezando a missa sozinho, sem poder conversar com as pessoas, sem poder pregar para os fiéis dele. Então, a vida de todo mundo mudou. A vida de todo mundo mudou. 100% das pessoas no mundo tiveram suas vidas mudadas por conta do corona. 100%. Todo mundo, a vida de todo mundo mudou. O nosso quentinho, do nosso conforto, da nossa rotina diária, porque rotina diária, hábitos diários são confortos nos quais a gente se apega. Então, você acordar todo dia de manhã, ir para o trabalho, voltar do trabalho, ir para academia, estudar uma hora, ir dormir, rezar, tudo isso é uma rotina que você estabeleceu para você e que te dá um conforto, porque gera um automático, você vai vivendo no automático, vai vivendo aquele automático. E aí vem uma pandemia que abala tudo isso, vem uma pandemia que muda isso. Então a gente saiu desse conforto. Saiu, e o conforto que eu digo é um conforto psicológico, é um conforto mental, é um conforto da relativa certeza de como vai ser o teu dia, relativa certeza de que o teu dia vai ser ir para o trabalho, voltar do trabalho, aí você vai jantar, vai para academia, vai estudar, a coisa programada. Agora a gente tem uma situação do quê? Todo mundo em casa, sem saber o que vai acontecer amanhã, sem saber se o comércio vai abrir ou não vai, sem saber quando é que você vai poder sair de novo sem máscara, sem saber se você vai ter o seu emprego retomado ou não, porque muitas empresas estão fechando, sem saber se vai ter concurso ou não, porque os editais foram todos suspensos, não tem como aplicar prova, porque não tem como botar 40 pessoas numa sala. Então a gente teve o nosso conforto, nosso relativo conforto da nossa vida padrão, a gente teve esse conforto abalado. Cada um, e aí vem o que está acontecendo agora. Cada um reage a isso de uma forma. Mas pode ter certeza de que mesmo as pessoas mais motivadas, mais enérgicas, mais ativas, que mais batem metas, mesmo essas pessoas tiveram as suas vidas abaladas. Então,
A pessoa, ela trabalhava, ela era motivada, ela estava fazendo um monte de coisa, estava pensando em abrir uma empresa, estava pensando em estudar, estava pensando em se formar, estava cheio de metas, mas todo mundo se abalou. Todo mundo se abalou. Todo mundo teve alguma coisa mexida. Todo mundo, todo mundo teve. O ratinho mexeu no queijo de todo mundo. O ratinho pegou o queijo de todo mundo. O ratinho foi lá e bicotou o queijo de todo mundo. Todo mundo teve a sua vida mexida. Todo mundo se abalou. Aí vem a inteligência emocional de cada um. Por quê? Porque todo mundo teve a sua vida abalada. Todo mundo acordou um dia e ficou desesperado sem saber o que vai acontecer. Todo mundo acordou um dia sem saber o que vai acontecer, sem saber se a situação política do Brasil vai, como é que vai se resolver, sem saber como é que a situação sanitária do Brasil vai se resolver, sem saber se a mãe, o pai, o irmão, o cunhado vão estar trabalhando ou vão conseguir pegar o auxílio emergencial, né, o Corona Voucher, né? Então tem a economia, tem a política, tem a situação sanitária. Isso abalou todo mundo. Isso mexeu com todo mundo. Só que todos nós, assim, todos nós reagimos de maneiras diferentes. Então, aí vem a inteligência emocional de cada um. Então, pessoas reagem de forma diferente, de acordo com a bagagem que elas trazem, de acordo com a casca que elas trazem, de acordo com a vivência de cada um, de acordo com a forma de cada um encarar as coisas, cada um reage de uma forma. Então eu não tô aqui para cagar regra. Não é meu papel aqui. Meu papel aqui é trocar uma ideia com você e te fazer refletir. Essa é a minha proposta aqui. Eu não tô aqui para cagar regra, nada disso, mas eu vou falar o que acontece comigo, tá? Eu, em alguns dias, em alguns momentos, eu não tenho a produtividade que eu estava tendo antes da pandemia. Por quê? Porque a minha filha está em casa o tempo todo. Então, em alguns momentos, é 3 da tarde e eu tô no sofá com ela vendo desenho. Por quê? Porque ela pediu, porque eu já cansei de dizer não, porque ela tá carente, né? Imagina, ficar ela tava, a gente tá em São Paulo, ela tava há 70 dias em casa sem conversar com nenhum amiguinho, sem ir pra escola. Então, fica todo mundo abalado. E isso me abala também. Então, em alguns dias, é 3 da tarde, eu tô no sofá com ela, conversando com ela, vendo ela dançar, vendo ela vendo ela dançar a dança do Sandy Júnior, vendo ela dançar o desenho, enfim. Então, isso abalou minha produtividade? Claro que abalou. Claro que abalou. E eu tenho a noção de que eu preciso preservar esses momentos. Alguns momentos como esse têm que ser preservados. Por quê? Porque eu não sou um robô. Eu não sou uma máquina. Eu não posso trancar a porta do meu quarto e falar, filha, não entra aqui o dia inteiro, porque eu vou cumprir o mesmo expediente que eu estava cumprindo lá na Receita. Eu não posso fazer isso. Eu não vou fazer isso com uma criança de 4 anos. Eu não vou fazer isso comigo. Eu sou mãe. Agora, uma coisa é isso acontecer uma vez ou outra. Ou outra coisa é isso acontecer programadamente. Eu entendo que hoje em dia, no meio da tarde, eu vou tirar 15 minutos, 20 minutos, meia hora e vou ficar com a minha filha. Então, eu incorporei mudanças na rotina, eu incorporei modificações, eu incorporei visões diferentes, maneiras diferentes de encarar as coisas. Eu incorporei isso nessa nova realidade. Agora, outra coisa completamente diferente é você achar que a pandemia é uma justificativa para você não precisar correr atrás de nada. Isso eu acho que não rola. Isso eu acho que virou e que vira uma desculpa. E por que eu acho isso? Porque eu acho ruim? Porque eu acho ruim para mim? Não. Por quê? Porque eu acho ruim para você. Você vai ser o maior prejudicado por estar encarando a pandemia como uma justificativa para achar
que é só você que está abalado, que é só você que tem uma escusa de consciência para não precisar alcançar aquilo que você tinha se proposto a alcançar. Porque assim, tudo isso vai passar. Em algum momento, a gente vai retomar nossas vidas. Vai novamente ter uma sala de aula lá para fazer o concurso, vai novamente ter um edital saindo, vai novamente ter provas acontecendo, as coisas vão continuar. E a banca não vai fazer uma análise terapêutica com você, psicológica, psiquiátrica, para saber se você estava abalado e não estudou por causa disso. Ela não vai, assim como ela não faz em nenhuma outra situação. Né? A banca não aprova você no concurso só porque você, 2 meses antes de ser aprovado, 2 meses antes do concurso, você perdeu um familiar. Ela não faz isso com ninguém. E ela não vai fazer isso agora. Entende? Então, eu acho assim, a gente tem que mudar. É como andar de bicicleta, né? Você tá andando de bicicleta numa estrada lisinha. Lisinha. Aí você sai da estrada lisinha e vai para uma estrada de barro que tem pedras no caminho. Você pode falar: ah, por essa estrada eu não vou andar. Aí o que você vai fazer? Vai ficar em cima da bicicleta? Não, você vai sair da bicicleta. Você não pode ficar em cima de uma bicicleta parado. A bicicleta não vai ficar em pé com você sem andar. Então, para a bicicleta ficar em pé, você tem que estar andando. Então, o que você faz? Sai de cima da bicicleta e fica parado. Aí sim. Aí você pode falar: não, não vou andar aqui. Não vou andar aqui, tá tudo com pedra e tal. Ou você pode subir na bicicleta, continuar pedalando, diminuir a velocidade, olhar por onde anda, ir com cuidado, olhar com cuidado, ir com cuidado, andar com cuidado, pedalar de uma forma mais diligente e seguir. Mesmo que você demore um pouco mais, você vai seguir. Mesmo que a sua velocidade diminua, você vai seguir. Mesmo que você se irrite com pedras no caminho, mas você vai seguir. Agora, isso é completamente diferente de falar: meu Deus, eu estou muito abalada emocionalmente, esse presidente eu odeio, esse governador eu odeio, eu tô sem grana, eu tô mal com esse número de mortos todos os dias e eu não vou mais fazer nada. Vou ficar só consumindo essas notícias tóxicas, vou ficar só brigando na internet e vou jogar meu sonho água abaixo. São posturas completamente diferentes. E eu tô vendo muita gente sucumbir a essa postura, na minha opinião, um pouco leviana consigo próprio. Porque autocompaixão não tem nada a ver com isso. Autocompaixão não tem nada a ver com, eu não vou estudar porque eu não consigo estudar nesse momento. Aí eu pego o telefone, fico no telefone o tempo todo, fico brigando no WhatsApp com todo mundo que discorda de mim, fico vendo um monte de notícia o dia inteiro que mostra um monte de número de mortos que invariavelmente estão acontecendo, né? Afinal, é uma pandemia, né? Se não tivesse ninguém sofrendo, não seria uma pandemia, né? Justamente por ser uma pandemia é que você vai ter números negativos, é claro. Então, se você ligar o jornal, vai ter notícia ruim? Vai ter notícia ruim. É uma pandemia, né? A gente não está em Olimpíadas. Né? Era para estar, agora era para ser Olimpíada, mas não é. É uma pandemia. Então, se você, assim, vamos lá, oração, vou falar aqui uma proposição condicional. Se você ligar a TV, vai ter notícia ruim. E aí, se você não quiser ouvir notícia ruim, você vai ligar o Netflix. Mas também vai ser. É autocompaixão? É amor próprio? Ficar o dia inteiro no Netflix? Só para esquecer da pandemia? Só para esquecer de tudo? Só para esquecer da sua meta? Só para esquecer dos seus objetivos? Só para esquecer que a sua vida financeira tá uma porcaria? Só para esquecer que você tá insatisfeito? Só para esquecer que
Será que vale a pena? Então, assim, autocompaixão, na minha opinião, é você olhar para os seus próprios erros e olhar para os momentos em que você não fez o que você se propôs e você falar assim: como é que eu faço para isso aqui não se repetir? Como é que eu faço para eu ajustar a velocidade da minha bicicleta e pedalar de uma maneira diferente para passar por esse caminho que está meio tortuoso? Isso é autocompaixão. Autocompaixão não é sair de cima da bicicleta, largar a bicicleta e falar: "Ah, eu não vou fazer mais nada, porque eu odeio o presidente, eu odeio o governador, eu odeio a economia, tá todo mundo sendo demitido, tá todo mundo morrendo, e eu vou ficar o dia inteiro vendo TV, vou ficar o dia inteiro brigando no WhatsApp, e quando eu quiser esquecer de tudo, eu vou ligar o Netflix e vou maratonar minha série". Será que isso é autocompaixão? Ou será que isso é vitimismo? Eu acho que isso é um vitimismo. É você achar que você é a única pessoa que tá livre. Cabecinha tá tranquila. Cabecinha tá. Não, eu não preciso estudar, não preciso correr atrás da minha meta. Não, para, né? Imagina. Tem os registros de mortes por dia passam de 1.000. O presidente fala um monte de bobagem. O governador tranca tudo. A economia tá uma porcaria. Não dá. Eu sou uma vítima dessa situação e se eu não passar no próximo concurso, a culpa é desse corona. A culpa é da pandemia. Será que isso é se amar? Vamos pro fundo da questão. Vamos pro, né, no direito a gente chama de telos, né? É uma expressão que eu, né, nos 2 anos que eu estava fazendo a faculdade de direito, esse semestre não estou. Vamos pro telos da questão, para pro resumo, para a essência da questão. Vamos falar da essência da questão. Isso é se amar? Isso é ter compaixão consigo próprio? Se amar é se intoxicar todo dia com um monte de notícia ruim. Aí, para se anestesiar, você liga a TV e fica vendo um monte de futilidades, Netflix e etc e tal. Fica lá maratonando. E aí, quando você quiser distrair, você vai falar com seus amigos no WhatsApp e vai brigar com eles por conta de política, ou então eles vão falar assim: ah, eu não tô fazendo nada por causa da pandemia, e você vai falar: eu também não, tamo junto, hashtag tamo junto, tal. Será que isso é se amar? Verdadeiramente, verdadeiramente. Eu acho que isso não é se amar. Eu acho que isso não é ter autocompaixão. Eu acho que isso não é ter amor próprio. Eu acho que se amar é você entender que esse momento é um momento difícil, é você entender que esse momento exige adaptações, é você entender que esse momento exige mudanças, mas é você entender que o único responsável pelo seu espírito é você. O único responsável pelas coisas que você consome é você. E da mesma forma que uma pessoa que usa drogas, ela é responsável pelas drogas que ela está usando, e ela não pode culpar ninguém. Ela não pode culpar o traficante que está deixando a maconha na porta da casa dela por estar fumando. A culpa é dela. Ela que tranque a porta, ela que não abra mais. E da mesma forma, você não pode culpar a pandemia, a família, o teu pai que tem uma ideologia diferente da tua, o teu marido, a tua mãe, os teus filhos. Você não pode culpar eles por não estar conseguindo alcançar as tuas próprias metas. Por quê? Porque, primeiro, que está na tua mão ajustar a situação. Segundo, que a responsabilidade pelo que você consome emocionalmente é sua. É sua. As pessoas falam o que elas querem. Você entende o que você quer. Isso é mais do que autorresponsabilidade, né? Porque autorresponsabilidade é isso, é você ser plenamente responsável por quem você é e pelo que acontece na tua vida. Mas isso é mais do que ser autorresponsável. Isso é ter amor próprio. Isso é ter amor próprio. É você falar: não, isso aqui, não. Esse tipo de discussão,
incomodação, eu não vou consumir, eu não vou me nutrir com isso. Esse tipo de briga, brigaçada e eu não vou consumir, não vou me indispor. Eu vou me centrar, eu vou buscar o meu eixo, vou ajustar as situações. Então, poxa, o teu filho está em casa contigo 24 horas por dia agora porque ele não tem para onde ir, porque a escola está fechada? Tá. Você tem que ficar estudando junto com ele porque ele está em fase de alfabetização e ele precisa de ajuda porque ele não consegue estudar sozinho? Vai ter que estudar com ele. Isso significa que você vai ter que abandonar totalmente o teu estudo? Será? Será? Será que ele não dorme um pouquinho mais cedo que você? E você, de repente, não consegue pegar meia hora de alguma matéria para pelo menos revisar o que você já estudou? Você não precisa se preocupar em aprender coisas novas, né? Não precisa se preocupar em melhorar o teu percentual de acertos. Não, mas só não esquecer o que você já aprendeu, só não perder o ritmo do estudo, só não perder o contato com o teu material. Será que não daria para tirar meia hora? Meia hora. Meia hora. Isso é autocompaixão. Isso é autocuidado. Isso é amor próprio. Amor por você, amor pelo teu futuro, amor pelas tuas metas pessoais, amor pela tua família, que caso você evolua e seja aprovado e tenha uma situação de vida melhor, vai se beneficiar com isso. Isso é amor próprio, autocompaixão. O que é vitimismo? Vitimismo é você falar: ai meu Deus, eu não tô conseguindo estudar, eu odeio esse presidente, eu odeio esse governador, eu odeio todo mundo, eu vou ficar aqui vendo TV o dia inteiro, porque a pandemia acabou com os meus sonhos. Olha que postura autodestrutiva, sabe? Autodestrutiva. Postura ruim com você mesmo, não é com os outros. Você acha que o presidente está preocupado com a tua opinião? Você acha que o governador está preocupado? Sério, eu, Karine, tipo, eu discordo muito de muitos políticos. Eu discordo muito de muitas coisas. Vocês acham que tem alguém preocupado com isso? Não! Vocês acham que eu vou perder o meu precioso tempo para ficar, sabe, me enojando? Não! Vou cuidar da minha filha, vou ficar com ela, vou me ajustar a minha rotina para conseguir estar aqui falando com vocês, para estar cuidando dos meus alunos, para estar gravando as minhas aulas do Exatas para Todos, para estar programando uma nova turma da ação para aprovação, que eu sei que vai ajudar muita gente. Construir coisas boas, entregar coisas boas para o mundo. Por quê? Porque eu me amo, porque eu gosto de mim, porque eu gosto da vida que eu tenho, porque eu gosto da vida que eu quero ter, porque eu vejo um futuro maravilhoso pela frente que só depende de mim. Então, dane-se todo mundo que não acha certo isso. Dane-se se no grupo tal todo mundo tá largando de mão. Eu não vou largar de mão. Dane-se se tá todo mundo discordando e de repente eu emiti uma opinião que alguém não gostou e a pessoa tá me julgando, me criticando. Dane-se! Ela é responsável pelo que ela fala, eu sou responsável pelo que eu entendo e vamos embora. Agora, você vai pegar a tua vida, o teu amor próprio, a tua autocompaixão e vai rasgar e jogar no lixo, vai entregar de mão beijada para os outros? Será que vale a pena? Não vale a pena. E se você fizer isso, isso tem um nome, que é vitimismo. Vitimismo. Você vai estar colocando na mão dos outros a responsabilidade pelos teus fracassos, pelas tuas frustrações, pelas situações negativas. Eita, o que aconteceu aqui? O Facebook já era.
Pelas situações problemas para transmitir o vídeo. O Facebook já era. Pelas situações negativas que você tá se colocando, sabe? Então é uma mega burrice. Mega burrice. Na minha opinião, quando eu vejo as pessoas deixando de alcançar e deixando de lutar pelos seus objetivos por conta da pandemia, eu acho uma falta de amor próprio. Lamentavelmente. Ah, professora, mas eu estou em depressão. Não estou conseguindo fazer nada, não estou conseguindo estudar, não estou conseguindo me dedicar. Beleza? Faz o seguinte: procure um médico. Procure uma pessoa que possa te ajudar a superar esse período de uma forma mais relacionada à saúde. Procure ajuda. Procure uma opinião profissional. Não fique tirando conclusões sobre você mesmo, sem auxiliar, eu tô com depressão. Sem se. Só você é o seu próprio médico, você está se autodiagnosticando que você está com depressão. Não é assim. Depressão é uma doença muito séria para a gente tratar de forma leviana. Tanto para mais quanto para menos. Ah, eu terminei meu namoro, tô deprimida. Não, você tá triste, tá chateada, tá escorneada, mas você não tá deprimida. Eu tenho um primo que se matou por conta de uma depressão. Eu sei o que é uma depressão. Ele se jogou de um prédio por conta de uma depressão. Eu sei o que é uma depressão. Depressão é uma outra coisa, diagnosticável por um profissional competente que pode te prescrever medicamentos e outras terapias para você superar essa fase. Mas você precisa ter coragem para ir buscar isso e não ficar em casa achando que está deprimido, achando que isso é justificativa para você jogar seu futuro no lixo. Certo?